The Billy Graham Classics. Quero que vocês abram comigo agora no 3º capítulo do Evangelho de João. Esse homem Nicodemos veio a Jesus no meio da noite, provavelmente pelo meio das críticas, ou querendo ter uma conversa privada com Jesus. Ou ele queria pensar um pouco mais antes de se comprometer com Jesus. De qualquer maneira, ele veio e fez algumas perguntas espirituais para Jesus. Jesus olhou para ele de cima a baixo e Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. De fato, ele falou em verdade, em verdade. E quando Jesus usa essa expressão, o que vem depois é muito importante. E ele disse: em verdade vos digo, você deve nascer de novo se você quiser entrar no reino dos céus. Há 2 anos, quando estávamos em turnê pela Polônia, conhecemos um padre e um monsenhor que dirige um dos maiores seminários teológicos do mundo. E ele disse: quero contar uma história. Ele disse: eu me formei em doutorado na Universidade de Chicago e um dia eu estava andando de ônibus e sentada atrás de mim estava uma mulher negra. E ela me deu um soco no ombro e disse: Senhor, com licença, mas o senhor já nasceu de novo? E ele disse: bem, suponho que sim. E ele disse: eu sou um padre. E ela disse: essa não é a pergunta que eu lhe fiz, senhor. Eu te perguntei, você tinha nascido de novo? E ele disse: bem, Ela disse: você nasceu de novo? E ele disse que voltou para os seus aposentos na universidade, pegou sua Bíblia, abriu, e no 3º capítulo de João, e releu essa passagem. E essa passagem falou com ele e ele disse que se ajoelhou e teve uma experiência com o Cristo da qual nunca conseguiu se livrar. Então ele disse: minha teologia me diria que provavelmente renasci em um período diferente. Mas ele disse: algo aconteceu. Você pode chamar isso do que quiser, compromisso, recompromisso, conversão, o que for. Algo aconteceu comigo. A pergunta que quero fazer a vocês essa noite é: algo aconteceu com vocês? Dê outro título, outro nome, se quiser. Chame isso de conversão, chame isso de compromisso, chame isso de arrependimento, chame isso de fé, chame isso do que quiser. Já aconteceu com você? Muitos de vocês já refletiram bastante sobre religião e cristianismo. Você está comprometido? Você é comprometido com Jesus Cristo? Jesus disse: é necessário nascer de novo. Comece pelos seus corações, nasça de cima. Você pode ser mudado, o mundo poderia ser mudado, o país pode ser mudado, o estado pode ser mudado, uma família pode mudar, você pode ser mudado. Nicodemos deve ter ficado atônito quando Jesus lhe disse, porque se Jesus disse isso para Zaquias, que era um cobrador de impostos, e eles não gostavam de cobradores de impostos naquela época. Agora, mas dizer isso a Nicodemos, um dos grandes líderes religiosos do seu tempo, dizem que Nicodemos era um governante, isso significava que ele era rico, ele era religioso. E, no entanto, ele estava em busca da realidade. Quantos de vocês frequentam a igreja, mas ainda estão em busca de algo? Ainda existe um espaço vazio em seu coração. E algo lá dentro lhe diz que você não está realmente bem com Deus. Você vê Nicodemos jejua 2 dias por semana, você conhece alguém na sua igreja que faz isso? Ele passava 2 horas todos os dias em oração. Quantas pessoas você conhece que passa 2 horas por dia em oração? Ele doa dízimo de toda a sua renda. Hoje em dia poucas pessoas fazem isso. E ele era professor na escola teológica de teologia. Ele se dedicou muito à religião. Mas Jesus disse: Nicodemos, isso não basta. É preciso nascer de novo. Nascer do alto. Porque Jesus disse isso a Nicodemos? Porque ele já leu o coração de Nicodemos. Ele viu o que havia nele. Viu que ele se cobria de religião. Mas ainda não havia encontrado a verdadeira comunhão com Deus. O que causa todos os nossos problemas no mundo. Mentiras, trapaças, ódio, preconceito, desigualdade social e, em última instância, guerra. Jesus disse: as coisas que saem da boca vêm do coração e contaminam o homem. E ele disse: está em nossos corações. Ele disse: nossos corações precisam ser transformados. Psicólogos, sociólogos e psiquiatras reconhecem que há algo de errado com o homem. Existem muitas palavras nas escrituras para descrevê-lo.
Vou usar apenas 3. Uma delas é chamada de transgressão. O pecado é a transgressão da lei. 1 João 3:4. O pecado é a transgressão da lei. Que lei? A lei de Moisés, os 10 mandamentos. Você já quebrou algum desses mandamentos? Então você é culpado de todos. É também a quebra da lei da consciência. Você já agiu contra a sua consciência em algum momento? Claro que sim, você tem. E se você for contra a sua consciência por muito tempo, cada vez mais a sua consciência vai se tornando machucada e depois ela se torna uma consciência cicatrizada e morta. E sua consciência não é mais um guia seguro para seguir. E ela te leva ao erro. Porque você foi contra ela por muito tempo. Então há outro mandamento, outra lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você sempre fez isso? Não? Então você é um pecador que precisa nascer de novo. Outra palavra que carrega consigo traz a ideia de errar o alvo ou ficar aquém do seu dever. Deixar de fazer aquilo que você deveria fazer. A Bíblia diz que toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. E mesmo assim, antes de você ir para o céu, você deve ter justiça. Deus diz, sejam perfeitos como eu sou perfeito, santos como eu sou santo. Onde você vai encontrar essa perfeição? Você não tem agora. Onde você vai encontrar essa santidade? Você não tem agora, mas você não pode chegar ao céu se não tiver ela. Cristo morreu na cruz. Ele morreu na cruz e derramou o seu sangue para te proporcionar justiça, para que ele te desse roupas adequadas para ir para o céu. E as vestes que vocês devem ter são chamadas de vestes da justiça. Isso foi providenciado por vocês, por Jesus Cristo. Então há outra palavra, iniquidade, um desvio do caminho reto. Isaías disse, somos como ovelhas, desviados, cada um se desviou para o seu próprio caminho. Aqui em Idaho, acho que esse é o estado das ovelhas. Talvez os estados das ovelhas nos Estados Unidos. Ainda não vi nenhuma cabra por aqui. E talvez vocês também não tenham cabras. Na Nova Zelândia, eles cruzam ovelhas e cabras e as chamam de gips. Isso é um fato. E quando estávamos na Nova Zelândia, eu não conseguia acreditar no que eles estavam fazendo. Não sei se isso os aprimora ou os destrói. Não sei. Mas alguns de vocês não sabem se são uma ovelha ou um bode. Vejam bem. Jesus disse que no julgamento haverá bodes de um lado e ovelhas do outro. E as ovelhas entrarão no reino de Deus. Claro, ele está falando das nações, do julgamento das nações, mas isso pode ser aplicado a indivíduos. Ou você pode ser um bode, e os bodes serão lançados nas trevas, como a Bíblia diz. Mas uma coisa é certa, espiritualmente você não é um bode. Você não pode ser os dois, você tem que escolher um. E se você quiser fazer essa escolha assistindo pela televisão, pega o telefone e ligue para aquele número. É isso que você vê na tela agora. E um conselheiro está à disposição para você e ajudá-lo a encontrar Cristo como seu Senhor e Mestre. Ajudá-lo com seus problemas espirituais. Eles estão em todo o país. Então ligue agora mesmo. E se estiver ocupado, ligue novamente. Eles estarão aqui a noite toda. Se as linhas estiverem ocupadas, continue ligando. Não desista. A Bíblia diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, uma mudança radical é necessária por parte de cada pessoa. Precisamos que esses pecados sejam perdoados, precisamos nos revestir da justiça de Deus, com o objetivo de encontrar a realização nesta vida. Encontrar algo a que se comprometer. Com o que você se compromete? Você é uma pessoa comprometida? Você realmente acredita em uma causa? Você realmente acredita em uma pessoa que simboliza essa causa? Por que você não faz de Cristo a sua causa e segue? Ele nunca vai te decepcionar. Então, não apenas encontrar a plena realização nesta vida, mas também ser aceitável perante Deus. Para ser aceitável por Deus, agora, alguns de vocês podem perguntar, o que é o novo nascimento? Nicodemos fez essa pergunta, e ele perguntou, como um homem velho pode nascer de novo? Veja, Nicodemos, assim como você e eu, queria entender. Ele queria entender
Olha, eu uso uma ilustração de alguns anos atrás que eu não poderia entender, porque eu nasci numa fazenda leiteira e eu ainda acordo no meio da noite com pesadelos fazendo isso. Porque eu tinha que acordar todas as manhãs, às 3 horas durante o ensino médio, e ordenhar 20 vacas. Então, quando eu voltava da escola, tinha que ordenhar as mesmas vacas à tarde. Meu pai tinha uma pequena fazenda leiteira com cerca de 60 vacas que ele ordenhava. Então, ele vendia de porta em porta esse leite. Tinha um pequeno caminhão de laticínio que levava o leite cedo pela manhã. Isso é praticamente tudo que me lembro da minha infância, porque trabalhávamos muito naquela fazenda leiteira. Mas como uma vaca preta pode comer grama verde e produzir leite branco e manteiga amarela? Não entendo isso. Bom, vou te dizer uma coisa. Por que não entendo? Nunca mais vou beber leite. Preciso entender isso antes de poder beber leite. Eu quase desisti de produzir leite quando a vaca entrou no balde e continuou produzindo leite. Eu não entendo televisão a cores. Você sabia que eu sou tão velho que me lembro de quando não existia televisão? Agora eu conto isso para um dos meus netos e eles me olham como se eu tivesse saído da arca. Eu me lembro de quando não tínhamos rádio. Na verdade, eu lembro da primeira estação de rádio que entrou no ar. Foi a KDKA de Pittsburgh. Meu pai tinha um aparelho de cristal antigo e ele disse: acho que conseguimos. Nós colocávamos fones de ouvido e ficávamos todos ouvindo, até ouvir. A única estação de ar no ar dos Estados Unidos. Essa é a minha idade. Ora, você não consegue imaginar um mundo sem rodovias pavimentadas. Você devia ter visto os 2 sulcos na frente da nossa casa, que iam até a cidade. Em toda a nossa cidade havia apenas 2 ruas pavimentadas. Bom, suponha que eu diria, já que não entendo nada de televisão, como alguém pode estar em Roma ou Nova York, ou Jerusalém, ou algum lugar assim, e eu consigo vê-lo instantaneamente no meu set. Não entendo. Eu não vou assistir. Eu aperto o botão para desligá-lo. Primeiro preciso entender isso. Ora essa, você diria, você está louco? Claro que sim. Eu não entendo com esses computadores, não entendo todas essas coisas que eles estão desenvolvendo. A era científica passou por cima de mim. Isso eu não estudei na escola. Mas eu aceito pela fé. Veja bem, Nicodemo só conseguia enxergar o físico e o material. E Jesus estava falando sobre o espiritual. Jesus disse, é necessário nascer de novo. Quando ele disse isso, não quis dizer que você pode herdar. Você não pode herdar. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Seu pai e sua mãe podem ser os maiores cristãos renascidos do mundo, mas isso não faz de você um cristão renascido. Eu posso renascer em uma garagem, mas isso não me torna um carro. E há muitas pessoas que pensam que por terem nascido em um lugar cristão, são automaticamente cristãs. Bem, você não é. E você não pode trilhar seu próprio caminho sozinho. Não por obras de justiça que tenhamos feito, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então a reforma não é suficiente. Você pode se reformar e dizer, vou começar do zero, vou fazer resoluções de ano novo e tudo mais. E Isaías disse, toda a nossa justiça é como trapo imundos aos olhos de Deus. Se você pegar um porco e levá-lo para a sua sala de estar, para o banheiro, e lhe dar um bom banho, levá-lo com perfume Chanel número 5, colocar uma fita e volta do pescoço dele, trazê-lo de volta para a sala de estar, você dirá, agora eu tenho um porco novo. Ele se tornou um perfeito cavaleiro. Olhe para ele sentado ali. Você abre a porta, solta o porco e vê para onde ele vai. Seu coração não mudou. Apenas o exterior mudou. E é assim com alguns de nós. Mudamos um pouco por fora para nos conformarmos a certos padrões sociais ou a certas coisas que são esperadas de nós em nossas igrejas. E, no entanto, por dentro, nunca mudamos. Era tudo sobre isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Ele disse, Nicodemos, você precisa mudar por dentro. E somente o Espírito Santo pode fazer isso. Você precisa nascer de novo. Isso é um ato sobrenatural de Deus. O Espírito Santo convence você do seu pecado, incomoda você reconhecer o fato de ter pecado contra Deus. Então, em segundo lugar, o Espírito Santo regenera você.
é quando você nasce de novo. Então o Espírito Santo vem habitar em seu coração para ajudá-lo em sua vida diária. Você não sai daqui sozinho sem ajuda a nenhuma. O Espírito de Deus vai com você de agora em diante, para lhe dar segurança, para lhe dar alegria, para produzir frutos em sua vida e para lhe ensinar as Escrituras. Você não pode se reformar. Isso não é suficiente. Você tenta imitar a Cristo. E tinha um livro que Sheldon escreveu chamado Em Seus Passos, onde as pessoas pensavam que era só seguir o que Jesus fazia que eles iriam para o céu. Você não vai chegar ao céu, você não consegue. Nós não conseguimos, não temos que viver de acordo com o Sermão da Montanha, literalmente. Você não consegue. Você não tem esse tipo de força espiritual. Contei uma história que aconteceu há muitos anos com um casal de Oklahoma. Eles tinham lido sobre uma peça em cartaz em Nova York chamada My Fair Lady. E contaram para todo mundo que iriam para Nova York assistir My Fair Lady. O que eles não sabiam era que os ingressos estavam esgotados há 5 ou 4 meses. Quando chegaram lá, não conseguiram encontrar ingressos. O que eles disseram? O que vamos fazer? Nossos amigos lá de casa vão pensar: vimos My Fair Lady, vamos passar vergonha. Então eles tiveram uma ótima ideia. Foram até a loja e compraram um daqueles livros que custavam $1. Contavam tudo sobre a peça. Depois esperaram até as pessoas começarem a sair do teatro e viram algumas jogando fora os ingressos, que tinham sido cortados ao meio. Então eles foram lá e pegaram alguns ingressos e aí começaram a cantarolar e a cantar I could have danced the night on the streets where she lives, ou alguma daquelas músicas de My Fair Lady. E quando chegaram em casa, eles estavam cantarolando a música, tinha um livro que contava a história, e os ingressos. E todos pensavam que tinham assistido a My Fair Lady. E você é assim também, conhece a linguagem religiosa, sabe? Cantar as músicas, sabe até fazer as orações. A única coisa é que você não esteve aos pés da cruz e não nasceu de novo. Essa é a mensagem que Jesus estava tentando transmitir a esse líder religioso. Agora, nascer de novo significa, em Ezequiel 36, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Em Romanos, Paulo fala disso como ressuscitar dos mortos. Em Coríntios 2, ele chama isso de nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Pedro diz, participantes de uma natureza divina. John chama isso de passagem da morte para a vida. O novo nascimento traz uma mudança em toda a filosofia e modo de vida. Como isso é feito, o que acontece? Bem, aí está o mistério. Jesus disse, o vento sopra onde quer, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Você pode ver o resultado. Outro dia, quando tivemos aquela tempestade terrível, há alguns dias, eu não vi o vento. E você? Eu vi os efeitos dele. Vi galhos voando, pedaços de telhados arrancados, a poeira passando, os salgueiros se curvando. Eu vi os resultados do vento, mas na verdade eu nunca vi o vento. E você também não. Veja bem, o vento sopra onde quer, disse Jesus. Há um mistério nisso. E a analogia de o parto natural, creio eu, se aplica aqui. Veja bem, o parto natural é o momento da concepção. Depois, aos 9 meses de gestação. Então, ao nascimento propriamente dito. Agora, você pode estar em uma dessas fases esta noite. Este pode ser o momento da concepção para você. Pode ser outra fase da gestação, ou pode ser o nascimento propriamente dito. Somente o Espírito Santo pode responder a essa pergunta. Esse é o mistério. Há um mistério que eu não posso explicar a você. E Jesus não tentou explicá-lo a Nicodemos. Vejam, é por isso que devemos vir a Cristo pela fé. Nunca poderemos compreendê-lo. Nossas mentes limitadas não podem compreender o infinito. Nossas mentes limitadas não podem compreender o Deus Todo-Poderoso. Nós viemos por meio de uma fé simples como a de uma criança e depositamos nossa fé em Jesus Cristo. E quando você faz isso, você nasce de novo. Mas acontece dessa forma. Primeiro, é preciso haver a recepção da palavra de Deus.
E eu creio que isso é concepção. 1 Pedro 1,23, nascendo de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, aquele que vive e permanece para sempre. Então, Romanos 10, a fé vem por ouvir, e ouvir é pela palavra de Deus. Agora, esta noite, você está ouvindo, e você está ouvindo a palavra de Deus. E esse é o primeiro passo. Agradou a Deus pela loucura da pregação, salvar os que creem. Parece loucura que homens possam se levantar e usar palavras da Bíblia. E isso tem poder para penetrar seu coração e mudar a sua vida. Mas é vivo porque é a palavra sagrada de Deus. Este não é um livro comum, este é um livro vivo. Uma palavra viva. Então a obra do Espírito Santo, como já expliquei, ele convence, e quando ele vir, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E então ele habita, ele nos transforma, ele muda nossas vontades, nossos afetos, nossos objetivos de vida, nossa disposição. Ele nos dá um novo propósito, um novo objetivo. As coisas velhas passam e tudo se torna novo. Então ele habita. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Deus, o Espírito Santo, habita em vós. Se há alguma dúvida, pegue o telefone. Se estiver assistindo pela televisão, ligue para esse número e um conselheiro estará lá para ajudá-lo, para garantir que você nasceu de novo. Você se lembra da história bíblica de Naamã? Naamã era o comandante-geral e chefe de todos os exércitos da Síria. E a Síria está muito presente nas notícias ultimamente. Ele era comandante-chefe. Ele tinha tudo. O rei o havia honrado, mas ele era leproso. E ele sabia que em pouco tempo seria expulso do exército e se tornaria apenas uma pessoa andando por aí, com um pequeno sino dizendo: fique longe, fique longe, fique longe, sou leproso, sou leproso, sou leproso. E ouviu uma escrava de Israel falar de um homem maravilhoso que o poderia curar em Israel. E ele foi ao rei dele e disse: se alguém em Israel puder curá-lo, por favor, vá. E ele foi. E quando finalmente chegou a esse homem, depois de diversas experiências, o profeta disse: vá a Jordão e mergulhe 7 vezes. E na 7ª vez você será curado. Disse ao servo para lhe dizer: na verdade, o profeta nem sequer saiu para ver o general. O general estava lá, com todo o seu uniforme e todos os seus homens, e o profeta simplesmente ficou na cozinha em algum lugar. E o general se afastou com desgosto. Mas um de seus capitães lhe disse: Senhor, se ele tivesse lhe dito uma coisa difícil, o Senhor teria feito. Ele disse: para ir ao Jordão. Sim, mas o Jordão é turvo e os nossos são claros. Aquele Jordão não pode fazer nada. E ele disse: por que o Senhor não tenta? O Senhor é o leproso. O Senhor precisa fazer alguma coisa. Então o general foi ao Rio Jordão e mergulhou 4 ou 5 vezes. E ele disse: veja, a lepra ainda está lá. Não adianta nada. Mas, Senhor, ele disse 7 vezes. Então Naamã desceu pela 7ª vez. E quando subiu, a sua pele estava limpa e íntegra. O que o salvou foi o fato de ele ter feito o que o profeta lhe havia dito. O maior profeta de todos é Jesus Cristo. E ele disse que é preciso nascer de novo. Como se nasce de novo? Arrependendo-se de pecado. Isso significa que você está disposto a mudar seu modo de vida e você dirá a Deus: sou um pecador e sinto muito. Simples, como uma criança. Então, pela fé, o receberá como seu Senhor e Mestre e Salvador. E então esteja disposto a seguir Ele em uma nova vida, de obediência na qual o Espírito Santo te ajuda a ler a Bíblia, orar e testemunhar. Se houver alguma dúvida em sua mente de que você nasceu de novo, espero que você a resolva antes de sair daqui esta noite, porque a Bíblia diz: agora é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. A Bíblia diz: ele que endurece o seu coração, sendo frequentemente repreendido, subitamente será cortado, isso sem remédio. Você não pode simplesmente vir a Deus quando quiser. Você só pode vir quando o Espírito Santo está atraindo. E Ele está falando com você essa noite em resposta às orações de milhares de pessoas em Idaho e em todo o país.
Venha a Cristo essa noite, porque eu peço às pessoas que venham publicamente. Vimos milhares de pessoas fazendo o que eu vou pedir a vocês. Peço que venham publicamente, porque Jesus disse: se vocês não me reconhecerem diante dos homens, eu não os reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. Ele foi crucificado publicamente por vocês. Certamente vocês podem vir diante dessa plateia, nesse belo estádio, e recebê-lo em seus corações. Vou pedir que façam isso agora mesmo. Se estiverem com amigos ou parentes, eles esperarão por vocês. Mas vou pedir que venham e fiquem aqui, em frente ao palanque. E este é um ato simbólico de uma decisão interior que vocês estão tomando. E depois que todos vierem, direi algumas palavras a vocês e farei uma oração com vocês. E lhes darei algum material informativo. Então vocês poderão voltar a se juntar a seus amigos. Deus te abençoe.